Todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje. Teremos de saber o que fomos para saber o que queremos? Sejam todos bem-vindos ao nosso curso, a disciplina de Lógica Matemática. Meu nome é Jadiel Varges, vou estar ministrando com vocês essa disciplina ao longo desse semestre. Minha formação, área de exatas, licenciatura em matemática pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em metodologias inovadoras no ensino da matemática pela Facinter, na Universidade de Curitiba. Ok, e vamos abordar um pouco aqui o que a gente vai trabalhar durante o semestre, como vai ser a divisão da nossa disciplina, o planejamento, o cronograma, para a gente entender melhor como vai funcionar e como se comportar ao longo desse semestre, ok? Primeiramente, o que a gente vai verificar? Que o semestre ele está dividido em 3 blocos, então a nossa programação é toda dividida em 3 blocos. E a gente vai verificar o que vamos trabalhar em cada um desses blocos, ok? O bloco 1, a gente vai destacar aqui a importância do conhecimento filosófico para a construção da lógica matemática. Ou seja, o que a gente vai abordar aqui? Em conteúdos, a gente vai estar trabalhando a aplicação dos conectivos lógicos em proposições e a construção de tabelas verdades. É claro que isso tem uma relação com a filosofia, sim, mas a gente vai ver essa relação, mas também a aplicação desses conectivos aí. E para estar trabalhando a aplicação desses conectivos, é claro que primeiro a gente vai ter que definir cada um dos conectivos. A gente vai ter que entender a linguagem escrita desses conectivos, bem como a linguagem simbólica. Então, ao definir, aí a gente precisa dessas duas coisas, tanto a linguagem escrita quanto a linguagem simbólica. Por que isso? Porque a aplicação direta, principalmente quando a gente estiver trabalhando algo relacionado à computação, então essa linguagem simbólica é muito importante, mesmo porque também às vezes o texto fica muito grande e quando a gente coloca numa linguagem simbólica fica mais fácil trabalhar com as demonstrações aí. Ok, com relação à construção da tabela verdade, o que a gente vai precisar conhecer? Valores lógicos. Então a gente precisa entender, a gente precisa interpretar o valor lógico de cada conectivo. A gente precisa saber cada situação, como funciona esse conectivo dentro do contexto e qual é o comportamento dos valores lógicos de cada um desses conectivos. Para isso a gente vai ter que construir tabelas verdades, ok? Também o seguinte, com essa tabela verdade, a gente vai conseguir aqui conceituar o que é tautologia, diferenciando aí de contradição. E também identificando casos que não seja nem tautologia e nem contradição, certo? Mas é claro que tudo isso existe dentro de uma programação, sim, verdade. Aqui é apenas uma forma superficial, mais de genérico, mais amplo da forma de colocação. A gente vai ter dentro do plano de curso toda a descrição de conteúdo por conteúdo, tópico por tópico, subtópicos, tudo de forma bem detalhada, ok? Já o bloco 2, vamos destacar a importância da lógica matemática e sua utilização na computação e na informática. Professor, a gente só vai trabalhar dessa relação lógica na computação e na informática dentro do bloco 2? Não, isso vai ser trabalhado ao longo de todo o curso. Mas aqui é onde a gente começa a descobrir realmente como funciona a lógica dentro da computação e como a gente vai poder utilizar essa lógica no decorrer aí do semestre e do seu curso aí ao longo de todo esse período, ok? E conteúdo, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar a parte de álgebra das proposições. O que significa isso? A gente vai estar aprendendo aqui conceitos de
implicação lógica, equivalência lógica e também já iniciando aqui o método dedutivo. E o que precisa aqui para entender essa implicação lógica, essa equivalência lógica? As tabelas verdades que a gente já falou inicialmente. Então a gente vai fazer demonstrações através aqui de tabelas verdades. Já o método dedutivo, a gente trabalha mais com relação a fórmulas, né? E também as propriedades. Então a gente vai estar usando muito fórmulas e propriedades para estarem fazendo as demonstrações. Aqui a gente já não precisa tanto mais de tabelas verdades, ok? O bloco 3, vamos destacar a utilização da lógica matemática na resolução de problemas no cotidiano. Ah, como assim, professor? Olha só, isso aqui trata muito da parte de argumentos. E o que são argumentos? Argumentos são um conjunto de premissas que são defendidas e com base nesse conjunto de premissas chega-se a uma determinada conclusão. O que isso significa? Significa o seguinte, que a gente vai trabalhar com argumentos lógicos. E o que é isso, argumentos lógicos? Argumentos lógicos são um conjunto de premissas, a gente vai estar afirmando algumas coisas e depois, a partir dessas afirmações, a gente vai chegar a uma determinada conclusão. E qual seria um argumento aí que a gente poderia ver essa relação do cotidiano? Por exemplo, se aconteceu lá um crime em um determinado hotel, e aí vai trabalhar-se com a investigação para descobrir quem é o suspeito desse crime. E após algum tempo de investigação, acaba-se chegando a algumas hipóteses, tipo, se o gerente é inocente, então a camareira é culpada. Ou a camareira é culpada ou o cozinheiro é culpado. O cozinheiro é inocente se somente se a copeira for culpada. Então veja que a gente tem aí algumas hipóteses. E baseando-se nos conceitos aprendidos dentro de lógica, a gente vai chegar a uma determinada conclusão para descobrir realmente, né, quem é o culpado aí do crime, ok? E isso vai ser feito através de quê? Que conteúdo que a gente vai usar para isso? Aplicação das regras de inferência na determinação da validade de argumentos. Certo, mas como que vai verificar essas regras de inferência? Através de método dedutivo, que quando a gente parte de situações que referem a algo particular, para provar algo que seja, né, amplo, geral, ou o processo inverso. A gente também pode estar aplicando o método indutivo, quer dizer que a gente vai partir de uma situação geral, de algo amplo, para chegar em algo específico, algo particular. Ok? Beleza? Então, assim se distribui aí os 3 blocos da nossa programação. É claro que os conteúdos e detalhes de tópicos você vai encontrar lá no planejamento do curso, né? Então aí no próprio AVA vai ter esse ícone aí do planejamento, que você pode, o plano de curso, né? Que você pode estar verificando conteúdo por conteúdo, aí os tópicos de cada conteúdo e os subtópicos. Lá tá de forma bem detalhada, né, para facilitar e você poder acompanhar aí todo o conteúdo no decorrer do semestre, ok? Beleza? Mas isso tudo se desenvolve o quê? Através de aulas, né? E como que vai ser a aula, né? Qual é a composição, como vai estar dividido a nossa aula aqui. Nossa aula se dividirá em 3 partes. Então vamos verificar como funciona aqui, né, essas partes. Ok, na parte 1 a gente vai estar abordando a apresentação dos temas da respectiva aula. Ou seja, você vai ter um esboço, né? Você vai ter um esquema, um esqueleto do que você vai aprender durante a aula. Já a parte 2, que é o desenvolvimento especificamente, a gente vai aprender conceito de cada tópico. Então a gente vai estudar o conceito específico de cada tópico com a respectiva resolução de exercícios. Então como vai funcionar isso, professor? Veja o seguinte.
A gente vai pegar, quer dizer, eu vou estar explicando tópico por tópico e sempre acompanhado a esse tópico. Por exemplo, tem um tópico e aí acompanhado a esse tópico aqui, a gente vai sempre estar utilizando o quê? Exercícios. Por quê? Porque isso vai facilitar para você entender a definição, entender o conceito, porque o exercício fica de forma mais prática, você consegue visualizar isso de forma mais prática. Ok? Beleza? Sim, e na parte 3, o que a gente vai estar vendo aqui na parte 3? A gente vai estar abordando a conclusão da aula aqui. Aliás, a gente vai estar fazendo a conclusão. E o que se trata essa conclusão? Um breve resumo dos temas estudados durante a aula. Ou seja, a gente vai fazer, resumir, vai sintetizar tudo que foi a aula. A gente vai fazer uma retomada, né, de tudo que foi falado durante a aula. E esse resumo vai ajudar você o quê? Na hora da resolução de exercícios, né? Simplesmente por quê? Porque é justamente uma parte que tem também aí que compõe a nossa aula. Quer dizer, claro, depois, né, depois desse contato aqui, no AVA você vai pegar lá, né, o exercício, porque em cada aula será disponibilizada uma lista de exercícios e esses exercícios estarão comentados. Como assim, professor? Olha só, você vai pegar o link que tem lá para você vai baixar, né, fazer o download desse exercício e aí tem um link com a atividade, o exercício e referindo que questões. Então você pega isso aí que ela tá só uma página com apenas os enunciados das questões e o gabarito final, né, com certeza das questões. Mas vai ter um outro link, né, uma outra lista que vai aparecer o seguinte, as questões comentadas em PDF. É caso você tenha alguma dificuldade ou você queira depois estar conferindo aquele cálculo, aquela resposta que você fez para ter uma confirmação melhor do processo. Ok? Beleza? Sim, mas tudo isso é acompanhado de uma ação metodológica. E como vai funcionar na nossa ação metodológica aqui? Então, terá como objetivo a construção de conhecimento entre o sujeito e o objeto, mediado pelo AVA, ou seja, o ambiente virtual de aprendizagem, que é esse que a gente está aqui falando agora, né? Tá? Nesse contato direto aqui. Sim, e pela troca de saberes entre os atores envolvidos, ou seja, professor e aluno. Essa concepção norteará as atividades a seguir, que serão desenvolvidas no decorrer do curso. E quanto à avaliação, os critérios definidamente sobre cada passo, você vai encontrar também na parte de cronograma. Então lá em cronograma, o que eu fiz? Eu peguei e discriminei avaliação por avaliação. Vocês vão saber quantas questões cada avaliação tem e qual é o critério para ser corrigido cada uma dessas avaliações. Então vai estar lá já de maneira bem específica. Até a pontuação de cada questão e até o que vai cair, se é uma questão de múltipla escolha, se é uma questão de verdadeiro ou falso, se é uma construção de uma tabela verdade, você já vai saber, você já vai para a avaliação sabendo, já vai pegar a avaliação aí, ó, sabendo qual é a forma que vai estar sendo cobrada cada uma questão e a pontuação que vai estar valendo cada uma dessas questões, ok? Então, ó, confira tudo lá direitinho no cronograma. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é com relação a datas. Então, tem datas específicas para estar entregando essas avaliações. Da mesma forma, tem limite de data para postagem no fórum, então fiquem muito atentos. Por quê? Porque se passou o prazo, já era, você não consegue mais, porque aí fecha o link, né? Ele é desabilitado e você não consegue mais fazer essa postagem, ok? Sim, professor, e como que vai ficar a minha nota aí final do semestre? Vamos ver como que vai funcionar aqui o processozinho de cálculo dessa nota. Ok, então a média final ela será calculada da seguinte forma: a gente vai pegar a nota obtida no meio 1 e multiplicar por 2, a nota obtida no meio 2 e multiplicar por 6, a nota obtida no meio 3 e multiplicar por 2. Depois a gente vai fazer um somatório desses produtos e vai dividir isso tudo por 10. Aí sim, é a média obtida. Mesmo
Se você não conseguir chegar na média exigida para aprovação, você ainda vai ter direito que a uma prova final. Lá, confira também o calendário, por quê? Porque tem data específica para a segunda chamada, as datas específicas já de cada avaliação também, essas datas estão todas lá no cronograma, então veja o cronograma, fiquem atentos, por quê? Porque é muito importante acompanhar direitinho aí, né? Sucesso ao final, né, do semestre. Então é isso que eu quero desejar a vocês, né? Muito, muito, muito sucesso aí, ok? O sucesso é um professor perverso. Ele seduz pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair. É a mensagem aí do Bill Gates.